Se nós fôssemos resumir o movimento de batalha espiritual, de que maneira o faríamos? Quais são os pontos principais? Eu quero alinhavar aqui 2 ou 3 pontos que eu acredito são os pontos centrais do movimento de batalha espiritual e que nos ajudam a caracterizar o movimento. O primeiro ponto é esse aqui, é a ideia de que todo mal é demoníaco. Todo mal é demoníaco. Tudo de mal que nos acontece, de acordo com o movimento do batalha espiritual, ele procede da ação direta de algum tipo de demônio. E eles, podemos, para melhor entender o que eles estão dizendo, lembrar que o mal, conforme eles entendem, pode ser visto de 2 maneiras. Em primeiro lugar, existem os chamados males circunstanciais, ou mal circunstancial. Que tipo de males são estes? São aqueles males que nos acometem diariamente por meio das circunstâncias. Uma pessoa ficar doente, perder o emprego, uma pessoa ter um dissabor, ter um desentendimento com outras pessoas, desastres naturais, tantas outras coisas, opressão no trabalho, ter um chefe que lhe oprime, enfim, todas as circunstâncias ruins que lhe acontecem, elas são produzidas pela ação direta de algum tipo de demônio. Para cada doença, existe um demônio que produz aquela doença. Edir Macedo deu uma entrevista na revista Veja, naquelas páginas amarelas, faz muitos anos. E ele disse que a razão pela qual pessoas têm dores e úlceras no estômago é porque elas comem comidas trabalhadas, comidas que foram ofertadas aos deuses da Umbanda. E aí, se você comer um acarajé, ou qualquer outra comida que foi oferecida ou consagrada a um demônio, o demônio entra com aquela comida e ele vai produzir úlceras no seu estômago. Ele disse que feridas que não fecham é porque tem demônios especialistas em fazer isso. Você usa todo tipo de medicamento, mas a ferida simplesmente não fecha, é porque tem um demônio que reside ali. Neuza Itioca fala no livro dela, que a igreja está em guerra, publicado pela CEPAL. Você está em guerra, é o título. Publicado pela CEPAL, faz acho que uns 10 anos mais ou menos esse livro, é um best-seller nessa área. Ela fala sobre os demônios do trânsito. Ela diz que quando houve as Olimpíadas de Los Angeles, foi necessário o pessoal de batalha espiritual se unir em oração para amarrar os demônios do trânsito. Ela fala do demônio do funcionalismo público. Até concordo. Demônio do funcionalismo público. Ela disse que a razão pela qual ainda existe racismo no Brasil é porque mesmo que houve a Lei Áurea, mesmo que a Lei Áurea foi passada, entretanto tem um demônio que está demonizando as estruturas sociopolíticas brasileiras e a nossa cultura, que é quem produz a aversão e o ódio à raça afro-brasileira, ou pessoas que são afrodescendentes. Então, ela diz que esse é o problema. Ou seja, para cada tipo de mal que acontece no mundo, você tem um demônio que é responsável por esse mal. E isso não fica somente nos chamados males circunstanciais, mas também no chamado mal moral. O que seria o mal moral? É outro nome para pecado. Tá? É aquele mal que nos acontece quando nós quebramos a lei de Deus, ou fazemos, ou cometemos pecado, ou o próprio pecado em si. Então aí fala do demônio da prostituição, fala do demônio do ódio, o demônio da ganância, o demônio da luxúria, o demônio da vingança. Para cada uma daquelas coisas que na Bíblia nós chamamos de obras da carne, essas coisas se tornam demonizadas da perspectiva da batalha espiritual. Aquilo que nós vemos como sendo um pecado, uma tendência pecaminosa nossa, na batalha espiritual aquilo é satanizado e passa a ser chamado demônio disso, demônio daquilo outro. E deixa eu dar um exemplo aqui de como é que isso faz a diferença, ver como isso aqui pode realmente prejudicar bastante. Imagine um rapaz, crente, ele está lutando contra pensamentos impuros. Pensamentos impuros, ele está lutando contra aquilo. E um dia ele resolve procurar o pastor, coisa rara, né? Procurar o pastor na circunstância dela. Mas imagine que um dia ele resolve procurar o pastor. Se o pastor for da linha da batalha espiritual, a abordagem vai ser mais ou menos essa assim.
Olha, esses pensamentos impuros que você está tendo, essas fantasias eróticas, elas são produzidas por um demônio que está instalado em sua vida, é o demônio da luxúria. Nós vamos fazer aqui, vamos traçar aqui sua árvore genealógica, ou vamos fazer um mapeamento espiritual, ou vamos fazer uma regressão, para saber, primeiro, se seus pais cometeram algum tipo de pecado na área sexual que nunca foi consertado, e aí você está debaixo de maldição hereditária. Nós vamos ver se o seu avô fez esse tipo de coisa. Ou então vamos ver se no seu passado, quando você era criança, até no útero da sua mãe, se você sofreu algum tipo de trauma, alguma coisa que permitiu que esse demônio entrasse na sua vida. Aí é feito um mapeamento espiritual, usando esses tipos de métodos diferentes. Todos eles são recomendados. Jorge Linhares, Robson Rodovalho, Neuza Itioca. Cada um deles tem uma abordagem de como você vai descobrir. Ou então confrontar o espírito maligno e perguntar como é que entrou ali e tudo mais. Até que finalmente o demônio é identificado, a causa pela qual ele entrou na vida do cidadão é exposta e segue-se então uma sessão de libertação em que a pessoa que está ministrando, o pastor, repreende o demônio, manda que vá embora. E se voltar, manda embora de novo. Vê por que é que ele não foi. Tem alguma coisa ainda que está preso. E aí as coisas vão, finalmente, a medida última é ensinar a própria pessoa a expelir o demônio, né, para não ficar voltando o tempo todo. Então, a pessoa já sai sabendo como é que ela mesma expele, para não ficar esse vai e vem. Agora, imagine que esse moço que tem problema com pensamentos impuros, ele vai procurar um pastor, que é um pastor que tem aquele chamado método tradicional bíblico. A primeira coisa que o pastor vai dizer é o seguinte: você quer ficar bom? Quero. Você quer limpar sua mente dessas coisas? Quero. Primeira coisa, amputação. Não é o que vocês estão pensando. É uma medida radical. É uma medida radical que é tomada para eliminar a fonte que está estimulando isso aí. Então começa arrancando aquele pôster de Playboy que está na porta do teu guarda-roupa. Toca fogo nas revistas Playboy que você tem. Para de alugar determinados vídeos. Coloca um filtro na internet do teu computador. Para de ouvir música de sexo explícito. Cuidado com esse teu namoro sujo. Pratica um esporte. Toma banho frio todo dia. Com um mês você vai ficar bom. E fica mesmo. Fica mesmo. Qual é a diferença das duas abordagens? É que na primeira, quem foi responsabilizado pelo mal moral foi um demônio. E, portanto, a solução não passou pelo arrependimento, pelo quebrantamento, por uma tomada de posição radical contra o pecado e, portanto, crescimento espiritual. E aí o crente sai prejudicado. O crente sai prejudicado. Não estou dizendo que o diabo não tenta, é claro que ele tenta. Ele está onde existe todo esse tipo de sujeira, todo esse tipo de imundície espiritual, ele está ali. Mas a responsabilidade final é nossa, é assim que a palavra de Deus nos diz. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. O problema da batalha espiritual, um deles, é que ele sataniza o pecado, o mal moral, de maneira que a solução bíblica, que é o arrependimento, o assumir, a confissão e as medidas radicais para impedir a queda e para manter a vitória, isso aí tudo fica de fora e o crente, portanto, ele nunca cresce. Na verdade, ele nunca se liberta de fato. Nunca se liberta, porque se não quebrarmos a fonte do pecado, não haverá libertação, apenas curas paliativas, e a gente fica naquele ciclo, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, e não há libertação final e definitiva se a gente não romper com a quebrar a espinha dorsal do que é que produz esse tipo de coisa. Mas esse é o ponto que caracteriza o movimento de batalha espiritual. É a ideia de que todo mal é demoníaco, tudo. Pecado, coisa ruim que acontece, essa visão de um mundo satanizado em todos os aspectos, que num certo sentido não deixa de ser verdade, porque o diabo está presente no mundo. Mas a Bíblia não responsabiliza o diabo por tudo de mal que acontece, porque a Bíblia diz que eu sou responsável por muitos dos males que me acometem. Ou boa parte, ou se não a grande parte dos males que vêm sobre mim, como resultado de uma decisão errada que eu tomei, a responsabilidade é minha. A Bíblia também diz que Deus, às vezes, mete a mão em cima do seu povo e das pessoas. Está cheio de exemplo na Bíblia. De que é o próprio Deus, às vezes, que coloca a sua mão em cima das pessoas. Então, antes de eu dizer que é obra do maligno, eu tenho que olhar duas vezes.
Então, essa visão satanizada de mundo impede as pessoas de verem a ação de Deus disciplinadora e impedem as pessoas de assumir a responsabilidade pelos seus erros. E é uma das principais críticas que eu quero fazer amanhã com mais detalhes ao movimento de batalha espiritual. Segunda característica do movimento, e essa é tremenda, e é o que caracteriza um movimento como movimento, é o conceito de demonização. Essa palavra demonização, ela foi usada, a pessoa que defendeu com mais clareza o uso da palavra denominação no Brasil, por incrível que pareça, é um doutor em Novo Testamento, que foi de linha tradicional. A tese de doutorado dele é sobre o texto grego do Novo Testamento. O nome dele é Gilberto Pickering. Ele escreveu um livro em 1997, Guerra Espiritual, publicado pela CPAD. E esse homem, que eu já tive aula com ele, quando era estudante de seminário, ele foi dar aula de grego para nós. E esse homem, ele diz o seguinte, ele acredita que crentes podem ficar demonizados, não possessos, mas demonizados. Qual é a diferença? Ele diz que na língua grega, o verbo que nós traduzimos como ter um demônio ou possuído por um demônio, que é o que as nossas traduções fazem, na verdade é um verbo só, é o verbo grego daimonizomai, que significa literalmente demonizar, ou estou demonizado. Seria essa a tradução. E que aí, quando nós traduzimos daimonizomai como está possesso de um espírito, nós transmitimos uma ideia errada. Porque qual a ideia da possessão? É que você está totalmente tomado. Uma pessoa que está possuída por um demônio, ela está completamente controlada por um demônio. Então, é claro que isso não pode ser verdade no caso do crente, porque ele tem o Espírito Santo. Mas não é isso que o verbo está dizendo. O verbo está falando de demonização. A demonização é parcial. O crente não vai ficar tomado completamente por um espírito, mas ele pode ter um espírito maligno nele, que não o controla, mas controla a área de sua vida. Como um disco de computador, ou a memória de um computador, onde um vírus se aloja e ocupa uma área, um setor da memória do computador, mas não o computador todo. Aí ele disse, é assim que nós explicamos, por exemplo, por que tem crente que é um excelente pai, vai para a igreja todo domingo, dá o dízimo dele, canta no coral, é líder na igreja, mas coloca ele no trânsito, deixa alguém fechar ele. Ele tem um temperamento impossível, ele chora diante de Deus, pede perdão, se arrepende, faz votos, faz promessas, mas na próxima vez no trânsito ele vai chamar o cara de tudo. Ele simplesmente não consegue ter vitória naquela área. Coloca ele num campo de futebol para jogar bola, o cara se transforma. Dá uma canelada nele. Quer dizer, como é que uma pessoa crente, bom pai, dedicado e tudo, mas o temperamento, ele não consegue dominar o gênio dele. Por quê? Resposta, que tem um demônio da ira que entrou na vida dele. Ele não está possuído, ele está demonizado. Ele tem um demônio na vida dele. Isso explica porque que você tem gente boa, mas que tem uma banda podre. Crente, mas na verdade, crente que luta a vida toda e não consegue vencer uma determinada área, um determinado mau hábito, não consegue vencer o seu próprio temperamento, sempre cai naquela área. A vida dele todinha é a área fraca dele. Então ele diz que isso é o que nós chamamos de demonização. É o que pode ser chamado de demonização. E por que a igreja não viu isso antes? Ele culpa as nossas traduções. As nossas traduções bíblicas pegaram o daimonizomai e traduziram como possessão demoníaca. Aí a igreja toda disse, nunca. Crente possuído pelo Espírito Santo, aliás, pelo Espírito Santo sim, por um espírito maligno, nunca. Nunca. Mas ele diz que se as traduções tivessem traduzido corretamente, a igreja já teria se alertado para o fato de que crentes podem ter demônios alojados sem que estejam completamente possuídos. Eles vivem normalmente, se comportam normalmente, não caem no chão babando pelo canto da boca, estremecendo, revirando os olhos, mas estão tomados por demônios. Isso explica, por exemplo, como é que você tem aquele crente, paletó e gravata, todo certinho, que está no seu escritório, mas quando durante a semana ele é completamente materialista, ele é mundano. Mas quando chega no domingo, o cara se transforma. Então, ele dá esse tipo de explicação.
Tá? E esse conceito de demonização, é claro que nós não concordamos com isso, vamos falar sobre isso amanhã. Estou dizendo tudo isso para vocês virem amanhã, né? A demonização, ela se processa a 4 níveis que vocês estão vendo aí. A nível das estruturas sociopolíticas do nosso país, a nível de territórios, aí que entram os famosos espíritos territoriais, a nível de objetos e também com relação a pessoas. Rapidamente, para dar depois um tempinho para vocês terem perguntas também. Em primeiro lugar, estruturas. O movimento de batalha espiritual diz que os demônios demonizam estruturas. Eles penetram nas estruturas sociopolítico-econômicas de um país, de uma região, de uma cidade, de uma unidade geopolítica. E através de estruturas demonizadas, eles promovem a injustiça, promovem a opressão, promovem o desemprego, promovem o desespero e a imoralidade. Mas é nesse contexto que o pessoal de batalha espiritual foi a Brasília amarrar o demônio que é responsável pelos problemas políticos do país. Isso foi alguns anos passados. E disseram que amarraram. Eu acho que não amarraram direito. Pelo que a gente está vendo aí. Não amarraram direito. Eles disseram que tinham amarrado. A ideia é essa, de que o diabo, ele penetra, as estruturas estão demonizadas. Por que é que o Brasil nunca vai para frente? Apesar de toda a sua riqueza, do potencial do seu povo maravilhoso, mas o Brasil não deslancha. É porque tem estruturas demonizadas. E de onde vem essa demonização de estruturas? Aí Neuza Itioca diz, por exemplo, existe uma maldição sobre o Brasil, porque na Guerra do Paraguai, nós maltratamos e matamos muitos paraguaios. Aí o que é que ela fez? Ela pegou uma delegação de crentes representantes do Brasil, se juntou para ir ao Paraguai, pedir perdão ao povo paraguaio pelos crimes que o Brasil teria cometido durante a Guerra do Paraguai e assim quebrar a maldição para que pudesse libertar as estruturas sociopolíticas e econômicas do nosso país. Segundo nível é o nível geográfico. Então, demonização de estrutura. Depois tem a demonização geográfica. De acordo com o pessoal de batalha espiritual, o diabo mapeou o mundo e a cada unidade geopolítica ele determinou ou colocou um demônio como responsável. Então, existe um demônio que é responsável, por exemplo, para cada um dos continentes. E já descobriram, inclusive, os nomes desses demônios. Deixa eu ver se eu lembro. Asmodeu, Damião, Belezebub, Damião, Asmodeu, Belezebub, esqueci. Mas está no meu livro, vocês compram, que está no meu livro. Nosferatus, tem mais outro aí. Arius, falta só um. Não vou dizer, senão vocês não compram. Tá bom. Então, cada um desses demônios é responsável por um dos continentes. A nível de continente, depois você tem países. Você vai ter um demônio dos Estados Unidos, você vai ter um demônio do Canadá, um demônio do México, um demônio do Brasil. Dentro do Brasil você vai ter um demônio de cada um dos estados. Do estado você vai ter demônios responsáveis por municípios. E aí nos municípios você vai ter demônios que são responsáveis até por casas, ruas e casas. E aí é que entra o fenômeno da chamada casa mal assombrada, porque são esses demônios, eles se alojam em um ponto geográfico. Eles habitam nesses lugares. E aí é que eles falam, o fenômeno da casa mal assombrada, tão popular aí, na verdade, é porque aquela casa em particular é a habitação de um espírito territorial. Ele mora ali. O Peter Wagner se refere ao trono de Satanás como sendo um local onde a potestade daquela área mora. Eles contam um caso, ele inclusive defende que para você entrar numa determinada área da cidade, vamos supor que aqui em Campinas vocês queiram evangelizar um determinado bairro. Antes de entrar naquele bairro, vocês têm que primeiro descobrir onde está alojado a potestade responsável por aquele bairro, para então desalojá-la de lá pela oração de guerra, para só então vocês evangelizarem, porque antes disso vocês não vão conseguir, porque aquele território é daquela potestade. E nós não temos o direito de entrar ali sem primeiro desalojá-la. E isso então é verdade a todos os níveis. É claro que o texto que eles usam para isso é o texto de Daniel, capítulo 10, quando há uma referência ao príncipe da Grécia e ao príncipe da Pérsia no contexto de conflito de anjos.
E eu vou falar sobre isso amanhã, explicando esse texto, no momento só descrevendo o que é que eles acreditam, né? Então, para cada território, você tem uma potestade que é responsável por ele. Em Goiânia, eles acharam que a potestade de Goiânia, ela estava alojada na estátua do Anhanguera. Quem conhece Goiânia sabe que tem aquela praça central, onde tem uma imagem do bandeirante Anhanguera, que na língua indígena significa diabo velho. E aí então eles acharam que era ali que se alojava a potestade de Goiânia. E aí passaram uma noite, fizeram uma passeata ao redor daquele local, e aí fizeram oração de guerra, amarraram aquela potestade, destronaram e quebraram a autoridade dela sobre Goiânia, segundo eles disseram. O movimento da o movimento da marcha para Jesus, e eu preciso ter muito cuidado aqui agora com o que eu vou falar, para que vocês entendam o que eu vou dizer. A ideologia que está por detrás da marcha para Jesus, você pode verificar no site que eles têm, marchaparajesus.com.br, alguma coisa assim. Então lá tem a ideologia da marcha para Jesus. Não estou dizendo que todo mundo que participa da marcha tem essa ideologia, mas estou dizendo que quem bolou a marcha tinha essa ideia de que é marchando nos territórios que nós vamos conquistá-los para Jesus. Daí a ideia de marchar, eles são baseados em Josué, capítulo 1, que diz assim: onde pisar a planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado. Então eles marcham exatamente para conquistar para Jesus os territórios onde eles vão marchando em fé. A ideia é que os territórios pertencem aos principados e potestades, mas se nós marcharmos reivindicando aqueles territórios para nós, em nome de Jesus, então nós teremos a vitória. Outras coisas eles fizeram também. Em Belo Horizonte, vocês todos ouviram falar disso, eles alugaram um avião, levaram um barril de óleo e ungiram a cidade de Belo Horizonte todinha do ar. Né? Derramaram óleo sobre Belo Horizonte, ungindo em nome de Jesus, exatamente para tirar Belo Horizonte de debaixo da autoridade, da potestade de Belo Horizonte e reclamar aquele lugar, aquele espaço para Jesus Cristo. Mas isso tudo vem do conceito de espíritos territoriais, ou seja, que cada território que existe, nós temos espíritos responsáveis. O Peter Wagner escreveu um livro, Oração de Guerra, que não escreveu, ele foi o editor, onde é uma coletânea de textos. E tem um texto lá de um cidadão que conta uma experiência. O cidadão estava no Paraguai, recebeu um folheto evangélico. Ele leu aqueles folhetos que falam do plano da salvação. O cidadão leu, não se interessou. Na hora que ele atravessou a fronteira, que entrou no Brasil, se converteu imediatamente. Qual foi a explicação? Que os demônios do lado do Paraguai não estavam amarrados, mas do lado do Brasil estavam. Está lá no livro, literalmente dizendo isso. Né? A ideia de espíritos que demonizam territórios. Terceiro lugar, objetos. Os demônios demonizam também objetos. Se você tiver na sua casa algum objeto que veio de um centro espírita, de um terreiro de macumba, ou passou nas mãos de um vidente, de alguém que mexe com tarô, lê cartas e tudo mais, e esse objeto está na sua casa, então aquele objeto está demonizado, você está dando autoridade àquele demônio ou legalidade, é um termo que eles usam muito, você está dando legalidade para que aquele demônio infernize a sua vida. Todo mundo lembra da história do missionário que veio da África, depois de muitos anos, e de volta para casa, e tudo começou a dar errado na vida dele, até que uma dessas pessoas de batalha espiritual apontou para um objeto, um amuleto, não um amuleto, mas uma recordação que ele tinha trazido da tribo, e que era representante de um Deus que tinha lá. E quebrado aquilo, então teria se acabado também essa ideia. Uma coisa que eu nunca entendi, esse negócio de maldição de objeto, pastor. Eu fico pensando o seguinte: se a gente tiver em casa um objeto que veio de um centro de macumba, até sem querer, né? Até sem saber. Mas se a gente tiver, quer dizer que a gente está dando legalidade aos demônios para interferir diretamente na vida da gente, infernizar a nossa vida. A gente ouve falar de casos e casos assim, né? Que tem objetos malignos enterrados ou escondidos ali. Mas se uma pessoa dessa for para a igreja evangélica, e ela participar da ceia do Senhor, ou então ela pegar o pão e o vinho e levar para a casa dela, ela se converte? Acho que não, né? Ou levar uma Bíblia e abrir na casa dela. Por que funciona de lá para cá e não funciona daqui para lá? Acho interessante isso, porque se a gente for num terreiro de macumba e pegar alguma coisa e levar para casa, estamos amaldiçoados.
Mas se ele vier para cá, pegar uma Bíblia, levar para casa e deixar a Bíblia aberta lá, ele não vai se converter por conta disso. Eu não entendo porque é que só funciona de um lado, né? Porque aí seria muito bom que fosse verdade, que aí bastava a gente empurrar a Bíblia na casa de todo esse pessoal, se convertia todo mundo pela ação do Espírito Santo. Mas só funciona de lá para cá, eu não entendo como é que é isso aí. Parece meio lógico essa questão, né? Bom, pessoas eu já falei, a questão da demonização de pessoas. Pessoas estão sujeitas a serem invadidas e dominadas em parte por demônios, quer seja crente ou descrente. Eles não fazem distinção alguma porque usam o termo demonização. E a última coisa aqui, que eu estou falando em última já meia hora, deixa eu ver se é a última mesmo, que eu preciso dar tempo aí para vocês. Ixi, vai ser a última. Qual a conclusão lógica disso aí tudo? Veja bem, se eu acredito que todo mal é demoníaco e que os demônios espalham mal se inserindo nas estruturas, nos lugares, nos objetos e nas pessoas, qual é o único tipo de ministério que me resta como alternativa? É o chamado ministério de libertação. É você expelir os demônios, você localizá-los e expeli-los. Isso tem o nome de ministério ekbalístico, que vem da palavra grega ekbalo, que significa expulsar. Então, para não usar esse nome, então o pessoal chama de ministério ekbalístico, ou seja, um ministério que é voltado para a expulsão de demônios. Então, esse tipo de ministério se tornou a única estratégia viável para a igreja onde essas ideias do batalha espiritual são adotadas. E veja como isso afeta, em primeiro lugar, o culto. O culto de uma igreja que está vendida à ideia da batalha espiritual, ele tem como atração principal, ou foco principal, o ministério ekbalístico. Porque até pode ter pregação da palavra, até pode ter louvor e outras partes do culto, mas o quente mesmo é aquele momento de ministração em que o obreiro, o pastor chama à frente, faz aquele grupo lá na frente, e aí então começa a... Eu fui visitar uma vez a famosa igreja do aeroporto de Toronto, foi onde começou o chamado avivamento do Riso Santo, fui eu e meu sogro. E lá, essa igreja é originada, é ela que deu origem a esse movimento do Caicai e do Riso Santo. Era uma igreja ligada à igreja avideira do John Wimber. Então, uma noite aí, em 98, por aí, eles estavam reunidos orando e de repente começaram a rir, gargalhar. Rir muito, rir de alegria. Passaram a noite rindo. Não conseguia parar de rir. E disseram então que aquilo era um batismo com o Espírito Santo tinha vindo sobre eles, e então eles disseram que aquilo é a alegria do Pai. Mas a imprensa batizou de o Riso Santo, o movimento do Riso Santo. E aí então veio gente do mundo inteiro para ver aquilo ali. E foi um movimento que se espalhou muito, depois começou a aparecer urro de animal. Começou com um pastor chinês, um pastor cantonês na verdade, que durante um culto ele pulou no tablado, se agachou como se fosse um leão e começou a rugir. E aí o pastor perguntou, o que é isso? Disse, não, isso aqui é uma profecia encenada, eu sou o leão de Judá. Deus está falando através de profecia encenada. E aí começou gente latindo feito cachorro, piando, urros e sons de animais acontecendo, e aquilo, eles acabaram se desligando da denominação, que achou que aquilo tudo era um absurdo, afinal tem que parar em algum lugar, né? Desligar da denominação. Eu fui lá ver isso aí. E quando eu cheguei lá, com o meu sogro, de fato, a primeira parte do culto parecia que eu estava numa igreja tradicional. Tinha uma banda que tocava muito bem, cantou cânticos, inclusive eu sabia de alguns, que eu conhecia aqui no Brasil, que grande parte é tradução, né? Veio de lá. E via Batista da Lagoinha. E aí, não estou fazendo crítica nenhuma. E aí, tudo bem, o pastor pregou uma mensagem boa. E aí eu já ia me preparando para ir embora, rapaz, eu entrei na igreja certa, é isso mesmo? É essa a igreja do Rio Santo? Aí diz, agora o pastor, agora nós vamos, o momento da ministração. Gente, o pastor chamou à frente quem estava precisando de libertação, que ele ia expelir, ia abençoar, ia ungir, ia fazer tudo. Foi a igreja toda, só ficou eu e o meu sogro assim, a gente olhando um para o outro, e a igreja toda foi para frente. E eu não entendi por que tinha lá umas pessoas com uns lençóis na mão, umas mantas na mão.
Mas eu entendi quando começou. O pastor botava a mão para orar, a pessoa caía. E aí tinha umas mocinhas lá, usando pra que saia? Pra quê? Quando as mocinhas caíam, aí o auxiliar corria e cobria na hora, né? Porque senão era um espetáculo terrível, né? Ia tirar o foco da atenção de todo mundo. E aí, gente, isso aí durou. Eu e meu sogro, nós saímos, porque não aguentamos esperar o fim. Ficamos quase 1 hora, o culto todo tinha sido uns 40 minutos, mas já fazia 1 hora daquilo ali, de orar, e o pessoal gritando. Tinha uma moça que estava correndo assim de lado, pelo lado da igreja, como se fosse uma bailarina, e tentando imitar, acho que era uma águia, o pio que ela fazia, era de uma águia, alguma coisa. Gente rindo lá. Era um negócio terrível. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Mas esse era o centro, era isso, era a libertação. Era Deus agindo, libertando as pessoas dos demônios. E eles identificaram estes fenômenos como sendo a ação libertadora do Espírito Santo de Deus. Inclusive, o John Arnott, que é o pastor dessa igreja, publicou um livro, A Bênção do Pai, onde ele dá testemunho de gente que teve a vida mudada e tudo mais. É uma coisa que eu digo, eu não sei explicar. Ele diz lá que tem muita gente com a vida mudou e tudo, mas uma coisa eu sei, esse tipo de manifestação eu não encontro na palavra de Deus. Tenho muita dificuldade de dizer que isso tudo vem do Espírito Santo de Deus, mas às vezes eu tenho medo de penetrar demais onde eu não devia. De qualquer maneira, veja como isso afeta o culto, veja como isso afeta a evangelização. Antigamente, para a gente evangelizar um lugar, bastava achar pessoas dispostas, ter boa literatura, e nós íamos e pregávamos o evangelho, abrimos um lugar. Hoje em dia o pessoal de batalha espiritual não faz isso sem primeiro fazer a guerra espiritual. Tem um evangelista argentino muito conhecido, que agora me foge o nome dele, vai voltar daqui a pouco. Ele, quando vai fazer uma cruzada numa cidade, ele se tranca num quarto de hotel e só sai de lá quando Deus revela o nome da potestade que é responsável por aquela cidade. Porque então ele amarra aquela potestade pela oração de guerra, quebra o poder daquele espírito sobre a cidade e só então ele sai para fazer a campanha evangelística. Porque se você não amarrar os demônios, você vai pregar em vão. Por que é que as igrejas gastam tempo, trabalho e a obra de Deus não prossegue? É porque elas não estão alertas para o fato de que elas estão entrando em território de espíritos malignos e que primeiro temos que amarrar esses espíritos, destroná-los, tirá-los de lá para que a nossa evangelização faça sucesso. É isso que eles dizem. Então isso faz uma diferença na área de missões, de evangelização, na área também de oração. Uma vez eu estava na minha igreja presbiteriana, imagina isso, igreja presbiteriana mais tradicional do que Caixa de Maisena, que há 50 anos não muda o título. E de repente o louvor lá começou e o rapazinho começou lá, vamos orar. Depois do louvor lá, ele começou a orar e de repente, Satanás, no meio da oração. Satanás, eu te repreendo, tu não tens lugar aqui, esse lugar não é teu, vai-te embora. Tá. Acabou. Olhei para o pastor, fazemos uma equipe lá, o pastor olhou para mim, aí resolveu não dizer nada, para não envergonhar o mocinho, né? Mas teve um presbítero lá que disse, não, de jeito nenhum. Quando o culto tinha terminado, eu olhando o pastor, querendo terminar o culto, de mansinho, aí o presbítero, quero falar. Disse, tá bom. Aí não tinha jeito, né? Mesmo que a gente não seja batista no governo, mas a gente dá oportunidade. É a Assembleia, pode falar. Aí lá veio, irmão. Rapaz, o presbítero detonou o mocinho. Detonou. Disse, olha, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou presbítero há tantos anos. Culto é a Deus. Orar, nós oramos a Deus. Como é que você tem coragem? Você está orando a Deus e você chama o diabo para dentro do culto. Na hora que você invoca o nome dele, como é que você faz um negócio desse? E aquele moço ouviu calado. Não saiu da igreja, graças a Deus, aceitou com muita humildade, se corrigiu, graças a Deus. Gente, isso eu vi na minha igreja, imagina o que é que não existe por aí. Eu sei de pastor presbiteriano, vou falar mal dos presbiterianos, porque eu sei de pastor presbiteriano que quando entra no culto, ele entra de costa. Ele entra de costa, porque ele tem medo dos demônios que estão atrás da porta. Então ele entra de costa para não ser surpreendido. Quando ele chega no culto, é verdade, gente. Parece brincadeira, mas é sério. O cidadão chega no culto, ali no púlpito, aí ele amarra os demônios a norte,
a sul, a leste e oeste, e declara que o local está liberto e santificado para o culto a Deus. Nossa, mas olha, o que existe, onde esse movimento entrou com essas ideias, ele traz a impressão de que quanto mais esquisito, mais espiritual. Quanto mais estranho, mais espiritual a coisa é. E tem feito tudo isso. É o resultado de acreditar naquelas duas coisas. Todo mal é demoníaco e o conceito de demonização. Aí só sobra realmente o chamado ministério equibalístico. Eu vou pular aqui algumas coisas só para chegar para a nossa conclusão. Eu quero fazer, por incrível que pareça, uma avaliação positiva. Vou dizer 3 coisas positivas. Primeiro, esse movimento tem de positivo o fato de que a ênfase que ele dá à realidade das forças do mal. Ele fala de Satanás como real e ativo, e ele nos lembra a natureza espiritual do conflito cristão. Isso aí nós concedemos, é verdade. É verdade, eles vieram como um corretivo necessário para as igrejas tradicionais, que exatamente porque não lutamos às vezes contra os abusos na área de possessão demoníaca e fenômenos espirituais, ou ditos espirituais, às vezes a gente fica no outro extremo e esquece a realidade espiritual do nosso conflito. Então esse movimento, ele vem nos lembrar da sua realidade. Em segundo lugar, esse movimento, ele nasceu no campo missionário. Eu mencionei Fraser, mencionei McGavran, mencionei o Peter Wagner, mencionei Neuza Itioca, todos missiólogos, todos missionários. É um movimento que nasceu no campo missionário. E isso mostra que nasceu com o desejo que essas pessoas têm de ajudar quem está oprimido, quem está opresso. E às vezes nós temos a teologia certa, mas nós ficamos paradinhos na igreja da gente, fechado em 4 paredes. E nós perdemos a visão das pessoas necessitadas ao nosso redor. Então, esse pessoal, pelo menos quando começou, hoje eu acho que já perderam essa visão, mas quando começou, eles tinham o desejo de ajudar as pessoas e libertá-las dos poderes das trevas. Terceira coisa é a ênfase e a oração. Eu posso não concordar com o tipo de oração que eles têm e a maneira como eles oram, mas esse povo ora muito mais do que a gente, com certeza. E é uma coisa que a gente tem que aprender e ver, tá? Porque eles trazem à tona essa verdade bíblica de que nós vestimos a armadura de Deus através da oração. Em conclusão, eu quero concluir essa primeira parte hoje à noite dizendo, primeiro, que Deus às vezes permite que surjam determinados movimentos na igreja para forçá-la a refletir sobre algo. E eu sei que é Deus quem permite que essas coisas aconteçam, porque se Ele quisesse, Ele podia impedi-las. Mas Ele permite por quê? Para chicotear a igreja. Para a igreja se lembrar de alguma área que a igreja vem negligenciando. Isso que eu estou dizendo foi uma reflexão feita por Martinho Lutero, muito tempo atrás. Segunda coisa é que alguns desses movimentos modernos, eles não se encaixam no chamado padrão ou paradigma tradicional de heresia. Antigamente era muito fácil você caracterizar um movimento herético. Pega, por exemplo, Testemunhas de Jeová. É fácil dizer que é uma heresia, porque de cara eles negam a divindade de Jesus. Mas pegue, por exemplo, a confissão de fé de uma igreja neopentecostal, ou uma igreja que adota esse movimento. Eles vão dizer o seguinte, eles creem na Bíblia como palavra de Deus, creem na Trindade, creem que Jesus Cristo é o único Salvador, creem no céu, creem no inferno, creem na segunda vinda de Jesus. Eles creem tudo o que a gente crê. Afirmam tudo o que nós afirmamos. Qual é o problema, então? Eu lutei muito tempo com isso, porque sempre o pessoal me perguntava, mas afinal, essas igrejas que adotam isso, esse movimento é herético ou não é? A minha dificuldade foi que eu não conseguia encaixar esse movimento no molde ou na forma tradicional de heresia. Mas eles representam uma maneira diferente ou uma distorção diferente. Deixa eu explicar como é. O problema com o movimento de batalha espiritual, como também é o movimento da teologia da prosperidade ou a teologia da libertação, não é que eles negam as grandes doutrinas do Evangelho. É que eles tomam, às vezes, um ponto, tiram do contexto, elevam acima dos demais pontos doutrinários e, a partir dele, fazem uma releitura da Bíblia e da realidade. Então, não é que eles estão negando algum ponto da doutrina cristã, mas é que estão desequilibrando as doutrinas entre si. Pega, por exemplo, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é verdade que a Bíblia diz que Deus abençoa seu povo materialmente. É bíblico isso.
faz parte das bênçãos de Deus, a bênção material. O que é que a teologia da prosperidade fez? Pegou essa doutrina, guindou-a, fez uma releitura da Bíblia a partir disso aí e da realidade. E agora vê todas as coisas a partir dessa perspectiva. A mesma coisa o pessoal de batalha espiritual. Pegou o conflito, a realidade bíblica do conflito, elevou acima das demais doutrinas, fez uma releitura da Bíblia e da realidade. Esse é o problema. O que é que faz a cara da gente bonita? Vocês já viram um nariz sozinho? Tem uma coisa mais feia do que um nariz? Não tem. Mas na hora que você coloca o nariz em conjunto com 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, a relação e a proporção entre eles é o que faz aquilo que nós chamamos de beleza. O que é que faz uma pessoa feia como eu? Essa minha orelha de abano, grande, desproporcional. Não é isso? Ela não é proporcional. Então, é exatamente isso que esses movimentos fazem. Eles se apresentam como uma versão desfigurada, desproporcional do cristianismo. A beleza do cristianismo e a sua eficácia está na relação equilibrada das suas doutrinas. E é isso que esse movimento faz. Eu quero concluir, então, dizendo que há muitas pessoas sinceras nesse movimento, embora creio que estejam erradas, e que, por fim, uma liderança segura nas Escrituras evitará que a igreja abrigue tais ensinamentos. Não tem proteção nenhuma contra esse tipo de doutrina, a não ser a preparação da igreja doutrinariamente. Se a igreja não estiver doutrinada, ela vai ser vulnerável a essas ideias. Eu queria orar com vocês, vamos colocar em pé, por gentileza.